Olá, me chamo Tailane Fonseca Santos, participo atualmente do edital 2021-2022 do PROIC, com um trabalho intitulado Para além da África Geográfica, Identidades e Fontes para o Entendimento de uma História Africana. E assim, esse trabalho me surge a partir de inquietações no meu projeto anterior, que era sobre as sociabilidades escravas no período colonial, e assim, eu busco compreender como essas identidades africanas elas são construídas. Com isso, a construção de um banco de dados que me auxilia a fazer essa análise comparativa de dados. O banco de dados ele foi formulado a partir da extração de artigos em revistas científicas, revistas históricas, entre elas Afroásia, África, Revista História da USP, Topó e Varia História, entre outras. Nisso foram selecionados 29 artigos com foco em História da África e as conexões em que ela tinha na América Portuguesa, principalmente aqueles que tinham foco com seus locais de origem. Também, a partir daí, trabalhar as referências de cada um desses artigos, trabalhando principalmente, criando colunas em que era descrito o gênero e a nacionalidade desses autores para que a gente pudesse ter uma construção mais completa. Nesse primeiro gráfico aqui eu trago, a partir desses 69 artigos, a construção de gênero dele, em que apenas 34,8% são escritos por mulheres e desses 65,2% são escritos em autoria ou coautoria por homens, 65,2%. Isso mostra essa disparidade de gênero que a gente tem, em que quando isso é transportado para as referências, em que tem número muito maior quantitativo, essa disparidade ela aumenta significativamente, com 78,2% dos artigos sendo escritos por homens e 21,8% sendo escritos por mulheres. Em relação à nacionalidade, a gente tem um recorte aqui continental em que demonstra em que 34,6% dos artigos são escritos por brasileiros, e a partir de um trabalho com revistas brasileiras isso já era esperado, porém a Europa soma 35,7% desses artigos, a América do Norte 23,5% e a África, num contexto a construção de uma história africana, possui apenas 4,6%, que é uma quantidade extremamente ínfima em relação aos outros. Dessa quantidade de 4,6% dos artigos sendo escritos por africanos, temos aqui um gráfico que demonstra em que Angola e Congo são os que mais têm autores, que cada uma delas tem 16 autores africanos, a Nigéria tem 15. Porém, quando a gente transporta isso para um contexto Europa, em que Portugal, Inglaterra e França assumem a liderança desses artigos, a gente tem aqui Portugal com 309 autores, Inglaterra com 263 e a França com 199, em que assim já mostra como há essa diferenciação quantitativa mesmo em relação à preferência, em relação às escolhas de autores sobre história africana. Assim, eu trago como conclusão alguns dados. Em relação ao gênero, a diminuição acadêmica que ainda se tem em relação a mulheres, com homens assumindo a maioria das escolhas e das autorias desses artigos, e em relação às nacionalidades, sobre como anteriormente argumentos que foram utilizados para justificar a escravidão, sobre a subjetividade e a inferioridade do negro em relação ao branco, ele ainda permeia o imaginário social em que autores africanos têm o seu intelecto subjugado e preterido na escolha de artigos sobre a escrita de uma história da África. Então, assim, demonstra como essa inferiorização ela é algo que vem já desde muito tempo e que ela permanece e permeia ainda toda a nossa sociedade atual. Espero que os exemplos tenham ficado claros e no meu relatório final apresentarei mais descritivamente todos esses dados para vocês.